O que eu faria como social media de um escritório de contabilidade? Se tu é social media de um escritório de contabilidade ou atende algum nicho parecido, fica nesse vídeo que eu vou te passar informações valiosas que tu precisa aplicar nesses perfis. E já deixa aqui nos comentários qual nicho, qual área de atuação tu quer que eu grave um vídeo como esse. Eu sou a Carol Abella, social media, e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar o social media de iniciante a CEO. Então já te inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. A gente sempre vai partir do passo 1, que é um estudo aprofundado. E nesse estudo, a gente vai estudar 3 principais pontos: o público, o produto e o mercado. Então, pensando no escritório de contabilidade. Lá vem ela. Deu? Então, pensando no escritório de contabilidade, o que a gente precisa atentar sobre o público? Claro que a gente vai investigar algumas coisas óbvias que servem para todos os tipos de nicho, mas especificamente sobre contabilidade, que é isso que tu quer saber nesse vídeo. Então, a gente precisa entender que tipo de público esse escritório atende. Se é um público mais de contabilidade para pessoa física, ou se é contabilidade para empresas. E essas empresas são empresas pequenas, médias ou grandes. Tem uma área específica dessas empresas que esse escritório atende. Por exemplo, hoje em dia tem muita contabilidade para infoprodutores, para mercado digital. Ou não, ele é focado mais em empresas que vendem produtos, serviços, empresas tradicionais. Então entenda especificamente desse nicho de contabilidade quem que são os clientes. Pode ser que os clientes dessa empresa de contabilidade acabam variando entre esses públicos. E aí, quando a gente não consegue definir a gente vai conversar com o nosso cliente e entender, bom, qual que é o principal público que vocês atendem? Ou qual que é o público mais lucrativo? Qual que é o público que vocês querem que a gente foque nas redes sociais? E aí, o segundo ponto do nosso estudo vai ser o produto que esse nosso cliente de contabilidade vende. Então, procure entender quais que são os serviços que esse escritório oferece. Então, se é mais uma contabilidade geral, daqui a pouco é uma auditoria, se eles oferecem planejamento tributário, BPO, que é algo que está super em alta, se eles oferecem consultoria, entenda quais serviços e também entenda quais desses serviços que eles acham importantes da gente divulgar e falar sobre eles nas redes sociais, porque às vezes um escritório de contabilidade, gente, vai ter muitos serviços, eles oferecem muitas coisas para diferentes tipos de cliente e não vale a pena a gente ficar falando de 1000 coisas diferentes. Então quando tu desenvolver estratégia para o teu cliente, tu vai elencar alguns serviços principais desse escritório para poder comunicar nas redes sociais. E a gente não precisa necessariamente falar do serviço mais rentável, às vezes vai depender muito da época. Então, por exemplo, pode ser que em X meses o escritório ache importante a gente falar mais sobre a abertura de MEI, por exemplo, porque está na época, enfim, tem alguma questão assim mais sazonal. Beleza, a gente vai voltar a comunicação ali para o público de MEI e vai falar mais sobre isso. Mas chega outro momento que a gente vai falar do nosso serviço mais rentável, digamos, o planejamento tributário. Então, isso tudo a gente precisa entender muito bem com o nosso cliente, conhecer esses serviços para poder planejar isso de acordo ali com a nossa estratégia. E ainda nessa parte de produto, a gente coloca produto / empresa, porque além de entender sobre o que ele vende, a gente precisa entender sobre a empresa em si. E nesse caso aqui, a gente está falando de empresa de contabilidade. Se a gente fala de empresa de contabilidade, a gente vai procurar entender a empresa. Agora, se tu tá atendendo um contador, que ele é a cara do negócio, que não necessariamente tu vai divulgar a empresa, mas sim o contador, aí tu vai estudar essas mesmas questões mais voltada para ele. Então eu gosto sempre de entender sobre a empresa, qual que é a história, qual que é o tipo de comunicação, se eles são uma empresa assim, que geralmente quando se comunicam lá com clientes é uma empresa mais informal, mais divertida, ou não, se é uma empresa mais tradicional, como que ele começou, quais são os valores dessa empresa, quais são os sócios, quem que vai aparecer nas redes sociais, como que é a equipe, como que são os eventos, se eles fazem evento. É legal também conversar com o departamento de RH dessa empresa, ter algumas questões alinhadas com eles, com quem o cliente tem mais contato. Isso é muito legal, porque geralmente nas empresas grandes existem inúmeros colaboradores. E aí a gente não pode botar todos para aparecer nas redes sociais, até nem faz sentido. É legal a gente tentar entender se aquela pessoa que faz contato com o cliente, que faz a venda, digamos assim, se ela estaria disponível, se faria sentido ela aparecer nas redes sociais. Porque para o cliente é muito legal ele ver ali nas redes sociais a pessoa e depois ser atendido por ela. Isso dá uma proximidade muito maior. Então tente entender com essa empresa se isso é possível de acontecer.
Se possível, visite a empresa, conheça essa empresa para entender. Por quê, gente? A gente precisa, quando a gente fala de empresa, a gente precisa humanizar a marca, mostrar que tem pessoas ali por trás, gerar conexão com o público, passar confiança, mostrar a credibilidade, mostrar a experiência, feedbacks, tudo isso é super importante. E a gente vai conseguir fazer isso muito bem quando a gente tem essa parte de estudar a empresa, com esses pontos específicos que eu falei para contabilidade. E aí o terceiro ponto de estudo é o mercado de contabilidade. Aqui eu já vou dar informações muito boas para vocês sobre esse mercado. Então a primeira coisa que a gente vai estudar sobre esse mercado são os concorrentes do teu cliente, tá? Então tu vai pesquisar ali na internet, em sites, no Instagram, outras empresas de contabilidade. Contabilidade super fácil de achar, tu bota ali a palavra contador, contabilidade, contábil, todas essas são palavras que tu vai conseguir achar. E sempre pergunta também pro cliente quais que são os concorrentes deles, que é importante da gente saber. Além dos concorrentes, eu gosto de ver empresas que têm talvez uma vibe parecida, que não tem exatamente o mesmo serviço, mas pode ser parecido. Por exemplo, empresas de advocacia. Então a gente consegue tirar uma ideia ali através do estudo também de concorrentes de outras áreas, que não são concorrentes talvez super diretos, mas que podem nos dar uma boa base também. E aqui sobre mercado, é muito importante tu estar de olho nas notícias. Então tem vários sites, blogs e Instagram só de notícias da área de contabilidade. Pesquise no Google por notícias contábeis, notícias da área contábil, jornal contábil, news, enfim, tá? Tu vai achar vários portais de notícia da área de contabilidade que tu precisa ficar de olho, precisa seguir e consumir esses conteúdos. Porque vocês vão ver quando a gente falar da parte de conteúdo, é muito importante que o perfil de contabilidade esteja atualizado, certo? Então anota aí para perguntar pro teu cliente onde tu pode se atualizar sobre as notícias. Então, tipo, o Instagram da Receita Federal, canais de notícia mesmo, tipo CNN, BBC News, tudo isso também acaba te dando várias informações. E para contabilidade, não esqueça de anotar as datas importantes para esse nicho. Já vou te passar algumas aqui para te anotar e pesquisar exatamente a data neste momento que tu está pesquisando, tá? Porque pode ser que eu te fale uma data aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo e ela mude quando for realmente postar. Então, eu não vou te passar a data de número em si, eu vou te passar tópicos importantes para te pesquisar a data. Declaração de imposto de renda, muito importante tu anotar isso, para falar sobre isso no perfil, se fizer sentido para a empresa que tu está atendendo. Declaração de MEI, quando que começa, até quando que é o prazo, tudo isso é legal de falar se fizer sentido. Pagamento de DAS, reajuste do salário mínimo quando sai, período de férias, 13º, datas, por exemplo, dia do contador, dia do empresário contábil, e pesquise também outras datas importantes que seja para o público, que a pessoa lá que contrata o serviço da contabilidade precise saber. E Carol, como que eu vou coletar todas essas informações? Eu não sei como organizar tudo isso. No Social Media em 15 dias nós temos uma aula onde nós falamos sobre o briefing e falamos também sobre a reunião que tu vai aplicar esse briefing. Então ali tem todas as perguntas que tu precisa para perguntar para o teu cliente para te ajudar nesse estudo. Então além de tu pesquisar tudo isso, tu também vai perguntar para o teu cliente para organizar o desenvolvimento da estratégia para esse perfil de contabilidade. E aí, para desenvolver a estratégia, o primeiro passo é esse estudo e aí depois tu vai desenvolvendo ela a partir desse estudo que tu fez. O passo a passo da estratégia de conteúdo também tem no Social Media em 15 dias, então realmente tem todos os passos que tu precisa para colocar isso em prática. Então clica aqui no link e não perde tempo. Feito o estudo, eu vou te passar alguns pontos importantes que tu, social media, do escritório de contabilidade precisa se atentar. Agora nós vamos para a segunda parte, que são os tipos de conteúdo. Quais tipos de conteúdo não podem faltar num perfil de contabilidade? Primeiro, atualizações e notícias, tá? É bem importante que o cliente enxergue o escritório contábil como um escritório que está atualizado. Então a gente vê leis mudando o tempo inteiro, regras, impostos surgindo, e aí geralmente o consumidor fica super perdido. Se ele enxerga o escritório de contabilidade como algo que está sempre atualizado, que está por dentro de tudo, que vai sempre passar o melhor para o seu cliente, isso é ótimo lá na conversão desse possível cliente. E claro, gente, tudo que eu tô falando aqui, tu vai validar com o teu cliente se ele concorda
publicada que faz sentido, tá? E claro, sempre validar se a notícia faz sentido. Não vai publicar qualquer tipo de notícia só porque, falou de imposto, tem que publicar. Não, confira antes com o seu cliente, tá? E peça para ele também sites onde tu pode tirar essas notícias de forma atualizada e que sejam fontes confiáveis, tá? Um ponto importante que tu, social media, precisa saber sobre postar notícias. Acaba caindo no problema de que a gente precisa falar sobre a notícia meio que de última hora. A gente nunca sabe quando a notícia vai sair, e aí se sai, a gente tem que correr ali para produzir o conteúdo, tá? Aí tu precisa entender se isso faz sentido pro teu negócio, se isso faz sentido tu oferecer isso pro cliente de postar as notícias, porque exige uma organização maior, tá? E uma dica super valiosa é tu já deixar meio pronto no Canva ali um template de notícia que tu mesma pode entrar ali e só trocar os dados, trocar a foto para fazer a notícia, tá? Não acho que para postar notícia, como é algo assim que tem que ser rápido, a gente tenha que elaborar um super vídeo, elaborar um super conteúdo. Claro, se for uma notícia importante e a gente tem tempo depois para comentar mais sobre isso, vale super a pena. Mas se é algo que tu tem que fazer ali na corrida, faz o mais prático possível. Segundo tipo de conteúdo são os conteúdos temporais. Então, lembra que eu falei para vocês anotarem as datas importantes da contabilidade? Então, a gente vai percebendo que existem fases ali do ano que tem assuntos muito específicos que a contabilidade precisa falar. Então, por exemplo, época de declaração de imposto de renda. Se o escritório de contabilidade que está atendendo oferece serviço para os clientes ou tem algum parceiro, enfim, é importante tu te ligar nisso e falar sobre isso quando for a época. Alguns outros períodos, tá? Período de declaração de MEI, impacto do salário mínimo nas finanças. Então a gente sabe que geralmente, quando eu tô gravando esse vídeo, pode ser que mude. No final do ano acaba saindo algumas informações sobre o salário mínimo pro ano que vem. Então tu já pode começar a falar sobre isso. Férias, então período de férias, tu pode falar, se fizer sentido ali pro nicho do teu cliente, falar como funciona as férias, sobre o 13º salário. Fique atento aos assuntos das épocas que provavelmente as pessoas vão ter dúvidas para falar sobre isso. E de novo mostrar que tu tá atualizado e disponível para ajudar ali. Outro tipo de conteúdo, dúvidas comuns e benefícios. Então, tente entender quais que são as dúvidas que mais chegam no WhatsApp ali do escritório, por exemplo. Quais que são as dúvidas comuns. Então, por exemplo, como que eu faço para reduzir imposto na minha empresa? Se o teu cliente faz isso, faça conteúdo sobre isso. Os benefícios que o teu cliente gera. Então, redução de impostos é um exemplo. Facilidade no processo burocrático, otimizar os custos daquela empresa. Entender aonde que ele se enquadra, porque a gente sabe que existem muitas leis, muitas regulamentações. Então, o escritório de contabilidade está aí para facilitar a vida do empresário. Outro tipo de conteúdo, desmistificar erros e falácias. Então, por exemplo, muita gente mistura pessoa física com pessoa jurídica. Muita gente acha que MEI não precisa pagar imposto, de que declarar imposto de renda não precisa ser todo ano. Enfim, existem muitos mitos que as pessoas ainda não sabem que envolvem esse universo de contabilidade, que é importante tu pesquisar e colocar também no perfil. Conteúdo sobre a empresa, então acho super importante para que o possível cliente se conecte ali com a empresa do teu cliente. Então, tente mostrar um pouco de bastidores, a equipe, o dia a dia, feedbacks, isso tudo é super importante para gerar também uma autoridade e confiança. E a gente entra também em outro tipo de conteúdo, que é clientes atendidos, feedbacks. Se tiver história de sucesso, os feedbacks dos clientes ali com autorização, tudo isso é importante de ter. Tudo isso vai estar lá na tua estratégia que tu desenvolveu para o teu cliente, certo? Bem importante de colocar. E aí o terceiro ponto é avaliar. Quando tu tá fazendo a estratégia com o teu cliente, quando tu tá fazendo o briefing com o teu cliente, tu precisa entender algumas coisas e alinhar com ele. Nem todo escritório de contabilidade vai ter como objetivo engajar, aumentar seguidor. Muitas vezes, para um escritório de contabilidade, o objetivo vai ser gerar autoridade. Então, por exemplo, é um escritório sólido que já tem muitos clientes e que ele precisa ter um bom posicionamento nas redes sociais que vá de acordo com o que ele entrega para os seus clientes, para ele ser mais visto. Fazer o cliente dele se sentir seguro, ver que a empresa existe, que a empresa é atualizada. Tudo isso, tu precisa ver se os conteúdos que tu tá produzindo ali fazem sentido com esse objetivo, se é o objetivo que tu definiu com o teu cliente. Então, se for esse objetivo, tu tem que pensar nesses conteúdos de autoridade, conteúdos que passem essa segurança e que também, ao mesmo tempo, passem essas informações atualizadas. E aí o que tu precisa entender nesse caso e falar para o teu cliente é que pode ser que esses posts de contabilidade não vão ser os que têm mais engajamento. O teu cliente não pode esperar que o post vá necessariamente viralizar.
Óbvio que pode acontecer, mas esse não é o objetivo. O teu cliente precisa entender que existem tipos de posts diferentes. Aquele post que foi feito para dar um super engajamento e aquele post que foi construído para passar essa autoridade e essa segurança. Então é bem importante alinhar esse objetivo. E, gente, se a gente for pensar para o escritório de contabilidade, o objetivo vai ser essa construção da marca. Claro que a gente quer que o perfil cresça, claro que a gente quer ali um engajamento, mas a gente tem que ter um limite de observar esses objetivos. Não é o post vai super bombar, mas também a gente não quer algo ruim. E o segredo, então, para ser um bom social media de um escritório de contabilidade é tu ser um estrategista do conhecimento, tu pegar todo esse conhecimento que a gente falou aqui e aplicar de acordo com os objetivos do cliente, sempre passando a realidade para ele. E essa etapa que a gente falou agora de avaliar tudo isso vai ser importante para te ver se está de acordo ali com o que vocês estão definindo. E o quarto ponto, tá? Vamos falar de quais serviços a gente pode oferecer para um escritório de contabilidade, além da gestão do Instagram, tá? Então, gestão do Instagram. É legal também a gente trabalhar com o LinkedIn desses clientes, ou pelo menos o LinkedIn dos sócios é bem legal também. YouTube, se eles têm essa disponibilidade para produzir conteúdo para o YouTube, acho super interessante. Se tu tiver parceiro de tráfego pago, vale a pena também oferecer para esse cliente, ou se tu mesmo faz, também pode oferecer. Um serviço que os clientes geralmente de empresas de contabilidade precisam é de alguém para ajudar nos materiais em PDF. Então, por exemplo, na época ali de imposto de renda, eles acabam enviando para os clientes um materialzinho de imposto de renda informativo por e-mail, ou sai alguma nova informação, eles mandam esses informativos. Então, se tu tem essas habilidades, ou se tu tem um designer na tua equipe, vale a pena tu oferecer esse serviço para o cliente também, ou até reformular a apresentação institucional, ou a apresentação interna que o RH faz, bem legal de fazer também. Captação de conteúdo, lógico, então a gente sabe que nas redes sociais precisa ter vídeo, precisa ter foto, e se tu pode fazer isso, tu sabe fazer isso, ofereça isso para o teu cliente também, e converse com o teu cliente para ver quais outras demandas ali tu poderia também oferecer como serviço para ele. Se tu assistiu até o final, eu vou te deixar um convite super especial. Vai lá no meu Instagram, @belacarol, me manda no direct, vim do YouTube, que eu vou te adicionar lá no meu Close Friends, onde eu compartilho bastidores da profissão de social media, tiro várias dúvidas todas as semanas e eu tenho certeza que vai te ajudar. E não esquece de comentar qual nicho que tu quer que eu faça nessa série de vídeos aqui e assiste esse próximo vídeo aqui que vai te ajudar muito.